Então, em nome de Deus, de Jesus, da nossa querida equipe amiga do irmão Eurípides Bassanufo, vamos dar início à nossa doutrinária de hoje. Eu vou ler do livro Ajuda-te, de Frederico Menezes, ditado pelo Espírito Marta. A mensagem é a número 2, perante a dor. Vinde a mim. A atitude de revolta é veneno poderoso a penetrar-nos, fenecendo os esforços que realizamos para sermos felizes. Revoltar-se é colocar-se contrário ao ritmo das leis de Deus, gerando distúrbios que bloqueiam nossas melhores percepções. Desta forma, dificultando o acesso dos benfeitores celestes ao nosso campo inspirativo. Atitude extremamente negativa. A revolta desnuda a alma enferma e obscurece o raciocínio, empanando a mente, impedindo as energias salutares de te auxiliarem quanto precisas. Revolta-se quem ainda não consegue entender o fulcro governador da existência, além de externar a indigência da fé, que não guarda a hora da compreensão quando os fatos desagradáveis chegam em inúmeros lances das nossas vidas. Se a dor apareceu em teu caminho, aprenda a escutar o seu apelo, sempre voltado às transformações que precisamos efetuar com vistas a estágios mais avançados de viver. O instante difícil traz leitura diversa da que costumamos observar. Quando ele nos chega, há sempre ensinamento sublime nas provações que nos alcança a vida. Aprende a ler os seus poemas cheios da divina esperança. Tudo guarda ângulos diversos a serem detectados. E como o universo pulsa em direção positiva, o pensamento criador não permite a existência de algo que não abra as estradas do bem para os seus filhos. E quando não conseguires compreender o que há de bom no mal que te envolva, porventura, então recorda a terna exclamação do Senhor, cheia de misericórdia e amor. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou pedir então agora para Idil fazer a prece inicial. Ok. Deus, obrigada por este momento, por estarmos todos juntos, tentando adquirir um pouco mais de conhecimento para que possamos ter um pouco de você, de Cristo, dentro de nós. Quero agradecer pela equipe que programou toda essa reunião, toda a mensagem, agradecer ao Alonso e agradecer também aos irmãozinhos que estão perto de cada um de nós para ouvir também a palestra do Alonso. Quero dar um beijo no coração de cada um e um especial no do Ricardo. E de dizer que eu tenho muito orgulho por ele não ter desistido, por ele estar aqui com a gente, que ele vai conseguir. Então, obrigada, Jesus, por tudo. E agora a palestra do Alonso. Que assim seja. Obrigado, Idil. Meu caro Alonso, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Vamos em frente. Obrigado, meu irmão Lécio. Obrigado em seu nome. Eu saúdo todos os trabalhadores e todos os presentes desta honrosa live. Nós sabemos de que a misericórdia de Deus nos ampara sempre, em qualquer situação. Em especial, como foi bem colocada pela mensagem, porque nada acontece por acaso, perante a dor, nós somos ainda mais amparados. O desafio, talvez seja, meus irmãos, é utilizar-se da lição que os amigos espirituais vieram trazer através dessa mensagem, da não revolta, da resignação. É diferente de conformismo. Algumas vezes, nós confundimos resignação com conformismo. A resignação, ela é a submissão à vontade de Deus. Ao passo que o conformismo, ele aplaca, ele impede
que a nossa força interior possa buscar a solução dos nossos desafios. Então, todos nós passamos por desafios, sejam no trabalho, seja na família, seja no próprio corpo. Na nossa vida, nós passamos por desafios, mas nós somos convidados a refletir na providência divina, que de todos cuida e que a todos ilumina. No dia de hoje, com a alegria e a honra de poder falar sobre o Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus, nosso irmão e amigo, nosso governador, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, nós hoje vamos falar um pouco, refletir um pouco com vocês, à luz da doutrina espírita, a parábola dos trabalhadores da vinha. A parábola dos trabalhadores da vinha, que na verdade tem vários nomes, depende muito do tradutor. No caso, por exemplo, do nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nós temos, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a tradução para trabalhadores da última hora. No caso, esses trabalhadores da vinha é a mesma parábola, apenas levando esse nome, como outros traduzem como parábola dos vinhateiros, parábola do empregador generoso, tem vários as traduções, mas o sentido é o mesmo. E é interessante notar que hoje estava assistindo uma palestra, se não me engano, o nome do autor, do palestrante Zé Amaral, muito interessante, onde ele trazia algo que eu achei muito legal, porque ele se encaixa com o que Joana de Ângelo diz. Quando ele diz assim que, nas parábolas, Jesus falava de algo que ele não estava falando. Na verdade, ele queria dizer algo mais do que ele estava falando. Então, a parábola tem esse sentido de algo mais. Então, duas perguntas básicas que nós podemos fazer juntos para direcionar esse nosso estudo, na verdade, uma reflexão que nós estamos juntos fazendo, como facilitador da reflexão. Por que Jesus falava por parábolas? Por que Jesus falava por parábolas? Essa é a primeira pergunta que nós vamos nos ocorrer de Joana de Ângeles, a grande Joana de Ângeles, com Divaldo Franco, para responder a ela. A segunda, quais os principais ensinamentos da parábola dos trabalhadores da vida? Com essas duas perguntas básicas, nós vamos juntos desenvolver uma reflexão nesse período que nós vamos estar juntos. Eu observei, inclusive, comentado, inclusive, acho que pelo Lécio e outros também, desse desafio que nós estamos tendo de fazer isso virtualmente, né? E me recordava do apóstolo Paulo, quando ele que transformou-se no vaso escolhido em servir ao Cristo, nosso Senhor, e ele, depois de tanto andar, não tinha as facilidades que nós temos hoje, depois de tanto andar, de fundar igrejas, comunidades para o estudo do Evangelho, ele teve dificuldade de simplesmente se comunicar com as pessoas. Não tinha o WhatsApp que a gente tem hoje, não tem essa facilidade de comunicação. E a gente sabe que, na verdade, não tinha transporte, por exemplo, era só animais mesmo, nem todo mundo tinha animal para transportar-se, então era a pé, muita caminhada mesmo, viagens de uma cidade para outra, que às vezes levava meses. E Paulo, pedindo a Jesus um amparo de como fazê-lo, o mestre, como sempre orientador das nossas vidas, disse para o Paulo que ele utilizasse os poderes do Espírito. E naquela oportunidade, com a assistência de Estevão, mediando os diálogos de Jesus com Paulo, o apóstolo, Jesus digamos assim, convidou a utilizar algo que ele já poderia estar sabendo, mas não tinha percebido. O que acontece isso com a gente? Às vezes a gente está na nossa frente, a solução do nosso problema, mas às vezes a gente não enxerga, a gente precisa que alguém venha nos auxiliar, como também auxiliamos os outros, somos auxiliados nesse momento. E Jesus trouxe para Paulo o uso das cartas, das chamadas epístolas, inspiradas por Jesus através de Estevão, e com os poderes do Espírito, caminhou Paulo para onde não estava caminhando. Algo parecido acontece hoje, já que nós tivemos esse efeito da pandemia, essa, digamos assim, ação pedagógica da providência divina na nossa vida, nos convidando a refletir qual o caminho em que estamos nos situando e caminhando, qual a rota, qual a direção. Como é que nós estamos indo? Então, essa pandemia nos
parou, algumas pessoas reclamam, se revoltam, outras pessoas não aceitam, mas nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tem uma razão de ser na nossa vida e na vida de todos no universo. Porque sabemos nós que é Deus, a inteligência suprema, o amor excelso que governa tudo e a todos, e nada acontece à toa, tudo tem uma razão de ser. Então, essa pandemia nos veio também nos colocar para uma reflexão mais íntima de nós mesmos. Afinal, nós estamos numa transição planetária. Todos sabemos disso, né? Transição planetária. Essa transição planetária que nos convida a refletir o nosso caminhar. Por que que nós estamos aqui fazendo o quê? Não é? Mas antes de continuar a nossa fala, nós queremos tocar uma música, que a nossa praxe é essa, no começo logo, né? Digamos assim, uma música que eu não tive a honra de fazer, mas gostaria de ter feito, né? Que é uma música que é homenagem de Roberto Carlos ao mestre dos mestres. Essa música é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Para decorar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Bem, essa música, ela tem muito a ver com o nosso tema de hoje, a parábola dos trabalhadores da vinha, que nós estamos dizendo para ele, Jesus, que trouxe para nós essa pérola, que nós estamos aqui. E nós queremos, efetivamente, com ele seguir. Mas estamos fazendo isso? Jesus veio para nos orientar a vida e utilizava-se todos os meios para registrar o seu ensinamento. Então, a Joana de Ângeles, no livro Rejubila-te em Deus, vou até colocar aqui, eu gosto de colocar para que as pessoas se habituem. Se tiver em casa, leia, é muito interessante. Né? Rejubila-te em Deus, propriamente no capítulo 13, falando de parábolas e símbolos. A própria Joana de Ângeles faz essa pergunta: por que Jesus falava por parábola? E ela nos traz, num primeiro objetivo, que ele desejava que a sua mensagem não ficasse encarcerada, não ficasse presa naquela época, naquele momento, que não pudesse sofrer durante o transcorrer dos tempos as adulterações que normalmente nós sabemos que acontecem. É mais fácil alterar um texto do que uma história, porque as pessoas conhecem a história, e a história na tradição oral, ela é passada de boca em boca, de boca ao ouvido, e assim vai, né? Como a gente costuma dizer, ao pé do ouvido passando. E é interessante que Jesus tinha esse cuidado para que essa mensagem chegasse como chegou. 2020, nós estamos falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Parábola cujo objetivo principal, o simbolismo principal, foi trazer para nós o ensinamento a respeito do reino de Deus. Todas as parábolas que nós temos falando, pode observar com calma.
ela tem por pano de fundo o reino de Deus, que é a premissa de Jesus para todos nós. O reino de Deus é a conquista que nós devemos realizar em nossa vida. E Jesus queria, com essa pedagogia amorosa e sábia, trazer reflexões para nós. E João de Anjos nos mostra que, além dessa visão, né, de querer registrar esse ensinamento para a posteridade, para que todos os espíritos que nós temos a bênção da encarnação, da reencarnação, da desencarnação, ou seja, estamos sempre nesse ciclo, até não precisar mais reencarnar, nós estaremos vendo, revisitando, quem de nós já ouviu naquela época essa parábola, né? E agora estamos despertando para o seu sentido, com a tecnologia, com o ensinamento, com os conhecimentos que o avanço da cultura e da inteligência humana já nos permite alcançar. E ela traz também algo interessante, porque ela diz assim: todo símbolo reveste-se de um significado em todos os lugares e em qualquer idioma. Isso facilita o entendimento da sua representação. Por exemplo, eu aqui no Brasil, no Japão, se eu fizer assim, todo mundo que é um legal, tá tudo bem. Ou seja, é um símbolo positivo. Do mesmo jeito, se eu fizer assim, é um símbolo teoricamente negativo. Então, o que equivale a dizer, como Joana de Ângeles diz muito bem, que o significado do símbolo ele perpassa os lugares, as pessoas e as situações. Assim acontece também com a história. E ela nos traz algo interessante quando ele diz: com o desejo de apresentar o reino de Deus de forma inconfundível, como deveria ser, totalmente desconhecido, então, explicitado num símbolo, adquiriria fácil compreensão dos ouvintes e mais acessível assimilação emocional. Olhe, acessível à assimilação emocional. Nós sabemos que nos habituamos no nosso dia a dia a trabalhar muito o intelecto, muito o pensamento, muito o raciocínio, muito a inteligência. Precisamos, contudo, trabalhar em nós também a emotividade, o sentimento. Não é à toa que Chico Xavier disse, certa feita, que Jesus veio para o nosso sentimento. Nós observamos o que é que a humanidade tem feito apenas com a inteligência, com a falta de sentimento, por exemplo, de piedade, com a falta de compaixão para com os outros. E Jesus veio trabalhar justamente esse conteúdo emocional. Então, João de Ângeles nos esclarece que, por conta desse simbolismo, porque as situações que nós vivenciamos, elas ficam registradas na nossa memória física, orgânica, também na memória perispiritual, normalmente através de símbolos, que muitas vezes, por não serem compreendidos, criam em nós conflitos, mas quando precisamos de uma ajuda espiritual ou de uma ajuda profissional, nós esclarecendo esses sonhos, essas ideias, esses pensamentos, esses, digamos assim, essas ilações, essas ideias que vêm à nossa cabeça, nós começamos, então, a entender esses conflitos, a resolvê-los. A doutrina espírita, por exemplo, ela é salutar nesse caminho, né? Quando ela abre a nossa mente para entender situações que, momentaneamente, às vezes, a gente não entende. No começo da nossa fala, lido pelo nosso irmão Lécio, nós tivemos a mensagem perante a dor. E nós estamos falando de trabalhadores da vinha, parábola dos trabalhadores da vinha. Então, perante a dor, lembrando ligação com o trabalhador. Nós podemos parar para refletir sobre isso, fazer essa reflexão. Por que essa palavra trabalhador? O que quer dizer trabalhador? Será que é só aquele que trabalha ou aquele que trabalha em si a dor? E a ira vai além da dor para enxergar a finalidade do Criador em sua vida. São ideias que nós podemos refletir. Uma delas nos mostra que existe todo um simbolismo na fala de Jesus. E essa palavra em especial é interessante, que dos 4 evangelistas, né, Mateus, Lucas, Marcos e João, só no evangelho de Mateus é que ela está registrada. A gente sabe que a maioria das parábolas são registradas mais por Lucas, né? Lucas, que inclusive pegou um conteúdo com Paulo, visitou Maria em Éfeso, ou seja, fez todo um apanhado, foi meio que um repórter, um homem muito inteligente, e fez todo um apanhado. E ele
acresceu realmente muito ao conteúdo do Evangelho de Jesus. O Evangelho, na verdade, é o Evangelho de Deus, trazido por Jesus em pessoa. E Jesus, na oportunidade, conhecendo como conhece toda a nossa vida e sabendo como se movimentavam as pessoas daquela época, o que Jesus fez naquele momento precisava trazer uma visão do reino de Deus, que nós, na doutrina espírita, já nos mostra. O reino de Deus tem uma ligação com o amor e com a sabedoria. Mas Jesus sabia que naquela oportunidade as pessoas poderiam não entender muito bem. Por isso que ele traz no Evangelho de Mateus, registrado por Mateus, posteriormente a isso ter ocorrido, né? Os evangelhos sempre foram construídos depois, né? Mas por aqueles que estavam vivendo o fato, como é o caso de Mateus, que era um dos evangelistas, Jesus registrou, né, na vida das pessoas e Mateus registrou documentalmente para a posteridade. Esse mesmo texto que está no capítulo 20 de Mateus também está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, só que aqui Kardec já coloca os trabalhadores da última hora. E a gente vai observar que na parábola dos trabalhadores da vinha existe o trabalhador da última hora, e Kardec pega aquele lá da última hora para poder, digamos assim, centrar o conhecimento, a informação e a reflexão para o momento atual. Mas vamos ao texto para a gente observar como é interessante, né? Jesus traz uma parábola para nos explicar sobre o reino de Deus. E ele diz, o reino dos céus, e diga-se de passagem que Mateus não usava reino de Deus, porque ele era judeu, e o judeu normalmente não fala o nome de Deus. Usava reino dos céus, mas é a mesma coisa. Vai ver que em Lucas usa reino de Deus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Olha que interessante. Um pai de família, um proprietário de terra, saiu para buscar, contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E é bom destacar isso, né, que nós sabemos que a vinha, que trabalhava com a uva, que trabalhava fazendo vinho, o vinho um dos alimentos, né, são 3 alimentos principais na cultura judaica, né, principalmente naquela oportunidade, que é o trigo, né, que fornecia o pão, né, o carboidrato para a manutenção do corpo, o peixe, que fornecia a proteína, e o vinho, né, que trazia essa euforia, esse ânimo de ação das pessoas. Né? É bom, interessante a gente observar isso, que são Jesus pegar da cultura da época, o que acontecia naquela cultura da época, para trazer para uma orientação para as pessoas. E ele pega e coloca e diz, um pai de família, o reino de Deus, assemelha um pai de família que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores, olha que interessante, que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, logo no primeiro momento, ele já mandou esses trabalhadores para a sua vinha. E contrata o salário. O salário é 1 denário. Saiu de novo à 3ª hora do dia, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, idem também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo, o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª e fez o mesmo. E saindo ainda, à 10ª hora, encontrou outros que estavam desocupados e disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram ele, porque ninguém nos assalariou. Então ele disse, ide vós também para a minha vinha. A gente ouve algumas horas assim estranhas, que a gente não está acostumado a ouvir falar. Ó, é a 3ª hora, 6ª hora, a 9ª hora, né, a 10ª hora. Que coisa é essa? Bom, para a gente ter uma ideia, para ficar claro para a nossa cabeça, né, normalmente o dia, para os judeus, ele trabalhava um dia de 12 horas. Um dia começando normalmente quando o dia nascia, o sol aparecia, por volta de 6 horas, e encerrava o dia quando o dia escurecia, quando o sol desaparecia por volta das 18. Então, normalmente era um turno de 12 horas. Então, a primeira hora era às 6 horas. Então, se ele fala que no começo, no início da jornada, ele vai, acerta, ele contratou pessoas às 6 horas da manhã. Quando ele diz que saiu à 3ª hora, então já foi às 9 horas. Às 9 horas ele contratou outras pessoas. Quando ele diz que foi à 6ª hora, a meio-dia, à 9ª hora, às 15 horas. É só uma continha para a gente se habituando, que não é tão difícil assim, porque lá, na verdade, trabalhava o dia de 12 horas e mais a noite de 12 horas.
Então, nesse sentido, quando se fala a 1/10 hora, que nós chamamos também aqui da última hora, por que a última hora? Porque se ele foi às 17 horas e a jornada terminava às 18, então 17 horas era a última hora. 17 para 18 só tinha 1 hora. Por isso que Kardec também usa o termo trabalhadores da última hora. Mas tudo isso com simbolismo para mostrar que existe todo um ciclo a ser utilizado para ser examinado. Essas horas estão ligadas, pode se ligar tanto a nível geral da humanidade, em ciclos evolutivos, como a nossa própria vida, como a nossa própria vida de espírito mortal. Os trabalhadores da primeira hora, da terceira hora, da sexta hora, da nona hora e da 1/10 hora. Não nos preocupemos tanto com esse detalhe, porque o nosso principal foco, a gente quer apenas esclarecer essa parábola, mas nosso principal foco é trazer quais são os principais ensinamentos dessa parábola. E nós já começamos analisando por aqui uma delas. Primeiro, que o pai de família, ele está sempre preocupado em contratar trabalhadores para a sua vinha. Inclusive, aquele que não tem ocupação, ele chama para a vinha. Mas o que acontece interessante nessa história, e aí que a gente vai chamar um pouco de atenção, é que na hora de pagar, quando ele diz assim, ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, ou seja, chamou o administrador, e mandou que ele chamasse os trabalhadores, começando a pagar os últimos por primeiro, para depois pagar aqueles que chegaram por último, que chegaram primeiro. Começando assim, ele diz, chamando os trabalhadores e pagando. Aproximando-se, então, só aqueles que chegaram na 1/10 hora ou na última hora, pagou 1 denário para cada um. Vindo a seu turno, todos os outros que tinham sido contratados em primeiro lugar, eles julgaram que ia receber mais daquele que recebeu 1 hora. Ora, se a pessoa chegou na última hora e recebeu o salário de um dia, eu vou receber mais. E como ele não recebeu esse salário, eles começaram, então, a se queixar do pai de família, porque disse que, olha, como é que o senhor paga igual para aquele que chegou de última hora, igual a gente que passou o tempo todo aqui trabalhando. Mas ele vai o repreende dizendo assim, meu amigo, não te causo dano algum. Convencionastes comigo ter 1 denário para um dia. Toma o que te pertence e vai-te. Apraz a mim dar este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? E aí Jesus repete uma frase na parábola que todos nós conhecemos. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Olha, essa parábola, que no primeiro momento, se eu for observar apenas pelo aspecto formal, a letra, ficar com a letra apenas, me parece uma injustiça, né? Aparentemente uma injustiça. Como é que quem chegou logo na primeira hora, 6 horas da manhã, está recebendo igual àquele que chegou na 1/10 hora, ou 11ª hora, que é às 17 horas? Será que não está havendo uma injustiça? Na nossa ótica aparente, né, de ser humano que está ainda imperfeito, parece estar havendo uma injustiça. No entanto, a gente observa, primeiro, dentro da própria parábola, não há justiça, porque o pai de família ajustou 1 denário para aquele salário. Ia deixar claro que 1 denário era o salário da época, era o salário de um dia, que era tão sagrado que o próprio Deuteronômio, né, o Antigo Testamento, o próprio, também em Levítico, se destaca que deveria ser pago ao final da jornada. Por isso que Jesus coloca para ser pago no final da jornada. Até a história, Jesus aproveita todo o contexto histórico, né, e cultural da época para não mudar, dentro da própria história, algo assim, tipo assim, é assim que vocês operam, então vou trazer uma história dentro dessa operação de vocês. E nos mostra que os trabalhadores daquela época, que vinham, então, para trabalhar na sua vinha, estavam preocupados muito mais com o quê? Os primeiros trabalhadores, apenas em receber o salário. É aquele trabalhador que faz as coisas esperando o retorno, esperando o obrigado, esperando o agradecimento, esperando o salário. Quando, em verdade, nós sabemos que o trabalho a ser feito, ele precisa ser feito de boa vontade, buscando, acima de tudo, a finalidade do cumprimento da vontade de Deus, porque o trabalho é uma lei de Deus. Nós, às vezes, nos acomodamos nas nossas posições que nós vivenciamos, não, vou fazer só a minha parte. Emmanuel destaca muito bem isso no livro Pensamento e Vida, quando ele fala
dos 3 tipos de trabalho básico que nós temos. O trabalho obrigação, que é aquele trabalho que eu faço porque eu sou remunerado. Não, eu faço aquilo ali, fiz, recebi, paguei. O trabalho ação, que é aquele trabalho que eu transformo o ambiente externo, mas ele destaca, acima de tudo, que nós precisamos aprender a fazer o trabalho serviço, que é o trabalho que modifica o ser humano, que o ser humano se modifica. É algo parecido, como diz Leila Pinheiro em uma canção, que viver é, afinal, um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. O trabalho que eu faço fora tem que me modificar dentro. Se eu não estou conseguindo transformar-me com o trabalho que faço fora, alguma coisa não está correndo de forma correta. Não estou agindo ainda como deveria valer trabalho. Porque quando se fala no Livro dos Espíritos que o trabalho é toda ocupação útil, essa utilidade deve começar primeiro por mim. Por isso que nós lembrávamos a questão de dizer o trabalhador. O que ele pode sim, através do trabalho, trabalhar a dor da modificação íntima, porque não é fácil mudar. Quantas vezes nós mais observamos a vida dos outros, como esses trabalhadores da última hora, da primeira hora, que ficaram observando o que o outro estava recebendo, ao invés de observar a própria conduta, analisar o próprio caminhar. Então, essa parábola nos leva a refletir de que o reino de Deus, ele será alcançado por todos, no momento próprio de cada um. E o salário do trabalhador, considerando que o trabalhador da vinha, como diz o nosso querido J. Moutinho, no Evangelho Sem Mistério, outro livro muito interessante para você ler em casa, o Evangelho Sem Mistério nem Véus, ele nos traz esse esclarecimento, quando ele coloca para nós que o reino dos céus é essa governança espiritual de Jesus sobre todos nós. Sobre a nossa ação no mundo, há a governança do Cristo. Ninguém aporta no planeta, ninguém desencarna do planeta sem a sua permissão. Nenhum de nós está passando por um desafio, seja ele pessoal, ou familiar, ou do trabalho, ou vários desafios, que não sejam do conhecimento do Cristo que representa Deus para nós, que governa a nossa vida. Então, neste sentido, essa parábola Trabalhadores da Vinha, ele nos mostra que o reino dos céus aqui é essa governança de Jesus para despertar em nós o amor e a sabedoria. O amor enquanto expressão máxima do sentimento, buscando até o sentimento da abnegação, amar até esquecer de si mesmo, e o conhecimento, buscando aprender, mas, acima de tudo, ter a humildade no uso do conhecimento, transformando esse conhecimento em sabedoria. Um conhecimento que é útil para si e para o outro. De que adianta saber tanto e não agir conforme a gente sabe? E eu me lembro de uma história interessante de um palestrante. Ele fez a palestra e resolveu pegar o transporte para ir para casa. Né? Pegou o ônibus, sentou na cadeira, ônibus cheio, encostou-se na janela e imaginou que ele ia cochilar até chegar em casa. Resultado, quando ele já estava cochilando, encostando na cadeira e cochilando, ele sentiu uma presença do lado dele, ele ficou na dúvida, ele que era espírita, trabalhador espírita, tinha feito a palestra, mas também trabalhava com reunião mediúnica, ele pensou que era algum espírito, ele ficou naquela, será que é alguma presença espiritual? Mas quando ele levantou um pouquinho o olho assim, ele percebeu que tinha uma senhora do lado dele, uma senhora idosa olhando para ele, sorrindo. Ele demorou um pouco a perceber que não era uma desencarnada, que era encarnada assim, e a consciência tocou, ele levantou, viu que não tinha nenhum lugar para ela sentar, levantou e deu lugar a ela. Quando deu lugar a ela, ele disse, bom, ele imaginou agora, ela agradeceu, ele agora pegou lá no corrimão, baixou a cabeça no braço e disse, agora vou em pé, cochilando, tá em casa. Quando ele pensou que ia cochilar, ouviu aquela voz dizendo, eu sabia, e ele ficou agora na dúvida, meu Deus, será que é algum contato espiritual? Mas não era aquela mesma senhora olhando para ele, eu sabia, ele, o que é que a senhora sabia? Que eu não estou sabendo. O que é que a senhora sabia? Ele disse, eu sabia que o senhor me dá cadeira. Ora, a senhora sabia que eu ia dar cadeira? Como assim? Eu sabia, eu assisti a sua palestra. E na sua palestra, o senhor disse que
todos deveríamos ser gentis, em especial com os idosos. Ora, eu entrei dentro do ônibus, percebi que o senhor estava ali, o palestrante, imaginei quem é que me dá a cadeira, o palestrante. Então, imagine se ele não desse a cadeira. Por vezes, nós propagamos, falamos, mas a nossa ação precisa ter coerência e acompanhar. É o conhecimento que nos transforma, como diz Emmanuel, nos liberta, mas a verdade que nos liberta para a vida abundante. A vida em que eu sou um filho de Deus. E que eu vou ser um filho de Deus à medida em que eu trabalhar em mim a pureza do meu coração. Por isso a necessidade de eu estar no meu dia a dia observando qual é o trabalho que eu estou fazendo. É o trabalho obrigação, em que eu faço apenas porque recebo? E se chegar alguém de última hora, eu sou, por exemplo, um agente de saúde, estou no posto de saúde, tem alguém que chega já em cima da hora. Se eu for atender, eu vou demorar mais, eu vou passar do horário, eu não recebo hora extra. Bom, se eu fizer só o trabalho obrigação, eu não vou atender. Eu vou marcar, olha, ele chegou em cima da hora, isso para amanhã. Se eu fizer o trabalho serviço, aquele que transforma o próprio trabalhador, eu vou parar e atendê-lo. Só vou deixar ele embora quando eu terminar o serviço. Porque esse é o trabalho que a providência divina espera de nós. Vivemos no mundo que vivemos, recebendo a remuneração que recebemos, apenas para a manutenção do nosso corpo físico, porque nós precisamos da sobrevivência. Por isso que a sociedade da época judia, eles trabalhavam a proteína, que era o peixe, e o carboidrato, que era o pão. As formas mais baratas, simplesmente para as casas mais pobres. Sabemos nós, inclusive, que aquela sociedade da época, a divisão era dos sacerdotes, os ricos e os pobres. Os sacerdotes que tinham todas aquelas mordomias, que a gente sabe, quem lê sobre o Evangelho, os ricos que tinham muitos recursos, mas aqueles mais pobres. E Jesus, quando veio, disse, o reino de Deus é para os humildes, para aqueles que, através da vida que leva, tornam-se pessoas humildes. E a probabilidade de ser mais humilde é aquele que tem menos. Porque o poder, o dinheiro, se nós não tivermos cuidado, é uma prova muito trabalhosa. A tendência de quem tem poder, de quem tem dinheiro, é exaltar a própria personalidade, achando-se melhor do que os outros, e com isso, tendo dificuldade de reconhecer o outro como irmão. Nessa parábola, trabalhadores da vinha, os trabalhadores da primeira hora, que tinham acertado 1 denário, já estava certo, ia trabalhar apenas pela jornada do dia. É como se fosse hoje o salário mínimo, hora. Acertou o salário mínimo, hora. E ficaram, ou o salário mínimo dia, no caso, que era o dia. Ficaram fazendo o quê? Mais preocupado com o salário que o outro estava recebendo, que era igual ao dele. Por quê? Porque estavam, naquele momento, não apenas com a inveja do que estava acontecendo, mas atuando com orgulho, buscando se colocar acima daquele que estava na última hora, achando que ele não poderia receber igual. Quando nós ficamos nos comparando uns com os outros, é onde nós nos distanciamos. Daí a importância de nós observarmos o outro como igual, nem melhor nem pior. E essa parábola, ela traz como uma das principais lições para nós, que o reino de Deus, ele é acessível a todos. Que o bem praticado por o rico ou por o pobre é igual. A única diferença é o sentimento que ele coloca no que faz. Porque o trabalho, essa palavra trabalhadores da vinha, ou trabalhadores da última hora, nós precisamos da vinha porque ela tem um sentido geral, não apenas para o momento atual, mas para a nossa permanência neste planeta, no mundo de regeneração. Nós precisamos lembrar que o trabalho que vale não é o trabalho quantitativo, mas o trabalho qualitativo. Se o que eu faço no meu dia a dia, eu me coloco no que eu faço, eu estou fazendo um trabalho qualitativo. Eu estou fazendo, como diz Emmanuel, um trabalho serviço. Estou servindo, deixando o ser divino que há em mim vir à tona através da minha ação, contribuindo para a obra de Deus.
como diz a questão 3.2 do Livro dos Espíritos, cujo objetivo é, quando pergunta a Kardec qual o objetivo da encarnação, primeiro objetivo, perfeição. O segundo, se colocar em condições de colaborar com a obra divina. Então, quando eu estou em casa, por exemplo, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, ou com quem eu esteja convivendo em família, e eu procuro servir ao invés de ser servido, eu estou seguindo a orientação do Cristo de ser um trabalhador da vinha. Porque a vinha, ela é o universo, ela é a humanidade, mas ela é qualquer espaço onde eu e você, e cada um de nós, possamos trabalhar em nós o sentimento de amor, o conhecimento com humildade, o reino de Deus em nós, para criar harmonia, para criar alegria, para criar felicidade onde estivermos. Nós sabemos disso, que nós podemos fazer isso se nós quisermos. E como diz Kardec, uma das formas de nós vencermos essa ideia de exaltar tanto a personalidade através desse, digamos assim, defeito básico que nós temos que vencer, que é o orgulho, e associado ao egoísmo, uma deles é a prática da caridade. Mas não a caridade apenas, a caridade da boca para fora, nem a caridade material, que é tão importante, mas a caridade que nós entendemos como entende Jesus, que nós devemos entender como entende Jesus. A caridade através da benevolência para com todos, boa vontade para com todos, em qualquer lugar, operar com boa vontade. Indulgência com as faltas alheias. Procurar no dia a dia não ficar apontando o defeito dos outros, mas, ao contrário, enxergar nos outros o que eles têm de bom. Não é fácil viver isso. Não é fácil viver assim. Mas essa é a proposta da autotransformação, da reforma íntima que precisamos fazer para sermos verdadeiros trabalhadores de Deus, trabalhadores da vinha de Deus, trabalhadores de Jesus, no momento atual. E o trabalhador da vinha, se você observar, o da primeira hora, ele já acertou o denário, ele sabia o que receber. O da terceira hora, da sexta e da nona, se você olhar na parábola, você vai observar o que foi 9 horas, o que foi meio-dia, o que foi 3 horas da tarde, eles não sabiam o que receber, porque o pai de família disse, vou pagar o que é justo, o que é razoável. Mas o último, que é o trabalhador da última hora, o trabalhador da 10ª hora, ou da última hora, como também diz Kardec, é aquele trabalhador que foi para a vinha, que foi para a encarnação, que chegou na encarnação, querendo trabalhar, querendo fazer o seu melhor, sem saber se ia receber o salário. Por isso que Jesus coloca, os últimos serão os primeiros, porque ele foi fazer sem interesse. Ele foi pela necessidade da autotransformação, mas, acima de tudo, buscando a boa vontade da colaboração na obra de Deus. E nós, como é que nós estamos fazendo? Como é que estamos levando o nosso dia a dia? Como é que está a nossa vida? Será que nós estamos sendo trabalhadores verdadeiramente da vinha? Em especial os trabalhadores dessa última hora, que vão para o serviço, não apenas o serviço na casa espírita ou em qualquer local religioso, mas o serviço aonde estiver um ser humano, eu posso prestar um serviço. Um sorriso é um serviço. Às vezes você chega perto de alguém muito triste, cabisbaixo, e você dá um sorriso sincero, né? Como vimos agora no início dessa live, o carinho, todo o carinho, né, dos companheiros com o nosso irmão Ricardo, demonstrando o carinho que tem por eles. Né? Essa energia boa, isso é serviço. É o ser divino vir à tona. Nós precisamos lembrar disso. Não apenas o serviço material. Jesus já no seu primeiro contato com todos nós, logo começando a sua caminhada, nas bodas de Caná, quando ele faz a transformação da água para o vinho. Essa é um simbolismo, porque a água simboliza a encarnação, a volta ao corpo de carne. Quando ele transforma algo em vinho, ele diz qual é a meta, qual é a missão principal dele para nós, que é nos transformar dessa existência materializada para uma existência mais material. Porque o vinho, como todos nós sabemos, meus irmãos, tem um conhecimento básico, a gente sabe.
tem que plantar a uva, tem que cultivar, colher, esmagar, fermentar para sair o vinho. E esse vinho é a quintessência da uva. É utilizado, inclusive, como simbologia no Livro dos Espíritos, quando Kardec traz nos prolegômenos, mostrando, os espíritos fazem para ele, que essa cepa do vinho, né, essa simbologia do vinho, né, da videira, mostrando que o vinho é o espírito que essencial. Então, Jesus, quando transforma a água em vinho, ele veio trazer simbologia para nós. Nós precisamos transformar essa vida nossa materializada, muitas vezes apegada à posição, a luxo, a comodismo, a achar que as pessoas têm que dar para nós, a achar que o mundo tem que fazer por nós, quando em verdade nós é que precisamos passar algo de bom para o mundo, para as pessoas. Porque, como diz Joana de Ângeles, quem ama é que é feliz, porque o amor já está sendo na sua vida a diretriz. Não basta apenas eu dizer que sou seguidor de Jesus, que sou espírita, que sou cristão, que sou isso ou aquilo. É importante que no meu dia a dia eu faça o esforço, porque, como diz Kardec, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é reconhecido pelo esforço que faz para vencer as más inclinações. E uma má inclinação que às vezes nós temos é, como os amigos espirituais advertem logo no começo da nossa live, do nosso bate-papo, a revolta, a insatisfação com a situação que vive. Nós precisamos acolher a situação que vivenciamos e nos esforçar para vencê-la, para enxergar, como diz Emmanuel, qual é a lição que tem esse problema. Todo problema tem um objetivo específico, diz o Espírito Emmanuel. Qual é o objetivo desse problema que eu vivo na atualidade para mim, enquanto espírito mortal? Porque o corpo físico é só uma veste. Daqui a pouco eu vou deixar. Quando eu voltar para o mundo espiritual, eu voltarei melhor? Eu terei feito um trabalhador, serei um trabalhador da última hora, aquele que está trabalhando de forma desinteressada, que está buscando apenas desenvolver em si o bem, desenvolver o amor, mesmo que aqui e acolá erra, ou estou sendo um trabalhador da primeira hora, que estou mais olhando a vida do outro, das outras pessoas, do que a minha própria vida. Emmanuel nos traz com Chico Xavier uma lição que eu acho fantástica no livro Roteiro. Pausa para refletir e recomeçar. Jamais para censurar ou lamentar. Então, nós somos convidados, meus irmãos, e essa talvez seja a principal lição dessa trabalhadores da vinha, porque todos nós somos trabalhadores da vinha. Podemos considerar que essas horas, inclusive, são horas conscienciais. O trabalhador da primeira hora ainda é aquele trabalhador que ainda está muito apegado ao retorno material. Mas o trabalhador da última hora já é aquele que começou a despertar, que sabe, que, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que está na hora de embolsar o salário. E o salário é a lucidez, é a consciência tranquila de que está buscando cumprir a lei de Deus. Porque não será de uma hora para outra que nós vamos sair do mundo de expiação para regeneração e nós vamos nos transformar de uma hora para outra, não. Mas essa transformação ela deve ser contínua, ainda que lenta, mas contínua. O esforço diário de ser uma pessoa melhor. Aproveitando o momento atual, em qualquer situação que eu esteja vivendo. Porque o passado é história, o futuro é mistério. Mas o dia de hoje é um presente que deve ser levado a sério. A situação que eu vivo no momento, seja ela qual for, é uma situação de aprendizagem. Além de ser temporária. Porque o sofrimento, ele tem o tempo do ensinamento para encerrar. Agora, se eu não aprendo a lição, aí volta para Emmanuel de novo com Chico. Eu posso esterilizar o sofrimento. O que é esterilizar? Eu tirar o efeito. Aquele sofrimento que eu estou passando pode perder o efeito
se eu não souber transformá-lo ele em serviço do bem. Eu acho interessante, não estava previsto, mas fui inspirado para dizer isso e vou trazer agora. Eu não sei se vocês já viram, tá? Aqui, vou localizar aqui na minha estante, rapidinho. Olha só, é um livro fantástico. Quem puder depois, busque na internet. Busque, vocês vão gostar. Esse livro aqui, ó, O Gigante Deitado. O Gigante Deitado. Ela fala de Jerônimo. Imagine, minha gente, um homem totalmente paralítico, num leito há mais de 30 anos, sem mover nem o pescoço, cego há quase 20 anos, com terríveis dores no peito, necessitando até o peso de 30 quilos de areia, um saco de areia de 30 quilos para suportar as dores. E, na verdade, ele passou a viajar o Brasil, resignado e sereno, fazendo palestras, cantando, cantarolando e até brincando com a própria dor. Há uma história que se conta que Jerônimo Mendonça, né, e esse livro fala sobre ele, esse livro é da Jane Martins Vilela, através da editora Clarim, falando do gigante deitado. Ele costumava até brincar, quando foi convidado para ter um encontro, inclusive, com Roberto Carlos, no Canecão, e quando ele saiu, ele disse, Roberto Carlos pode ser até mais famoso, mas quem sai carregado sou eu. Imagine, se divertindo com a própria dor. Então, quando nós encontramos um homem como esse, quando perguntado certa feita o que era felicidade, que às vezes a gente tem dificuldade de saber o que é felicidade. Ele simplesmente disse, para ele, seria poder deitar de lado, deitar de bruços, mudar de posição. Para ele já seria felicidade. Então, por vezes, nós temos tudo e queremos algo que não necessitamos para sermos felizes. Que tal refletirmos que para sermos trabalhadores da última hora, aquele que trabalha sem interesse na recompensa, porque sabe que é da lei, fazer o bem, receberá de volta o bem, mesmo que você não queira, porque é da lei. Como diz Emmanuel no livro Amor, toda migalha de amor emitida, ela é registrada na lei em favor de quem emite. Toda atitude do bem. Então, que nós possamos, inspirados nesse exemplo magnífico do Jerônimo Mendonça, chamado o Gigante Deitado, possamos transformar as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos desafios familiares, os nossos desafios de saúde, transformá-los em combustível para a ação no bem. Em que eu posso ser útil a Deus, sendo útil ao semelhante? Em que eu posso transformar a vida daqueles que me conhecem e convivem comigo para melhor? E aí eu estarei sendo um trabalhador da vinha, porque a vinha é o espaço que Deus nos situa para nós nos transformarmos em pessoas melhores. E uma das formas de nos transformarmos em pessoas melhores é através de gestos de amor. O amor, doando alguma coisa material para quem precisa, mas muitas vezes doando até uma oração, uma prece em favor daqueles que passam por dificuldade. Que nós possamos ter em mente que o reino de Deus habita em nosso coração. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, em um dos diálogos com o sacerdote Hanan, que está narrado no livro Boa Nova, quando ele pergunta o que Jesus veio fazer por ali, ele disse, implantar o reino de Deus. E ele, de forma jocosa, zombando, disse, que pensas que é isso? Ele disse, a obra de Deus no coração dos homens. E a obra de Deus no coração dos homens é a expansão do conhecimento com humildade, que é a sabedoria. Mas, acima de tudo, em primeiro lugar, o amor. Por isso que o Espírito de Verdade, no capítulo 6, Cristo Consolador diz, espíritas, amai-vos. Primeiro ensinamento, primeira orientação. Espíritas, instruí-vos. Então, busquemos amar mais antes de pensar em saber mais. Nós vamos concluir trazendo uma música. Amar para transformar, porque é o único jeito para nós
que a vida vai mudar é através do amor. Amar e nada exigir de ninguém, está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz, quem sabe que é luz, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus, o bem desse o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só conversar. Eu quero, eu posso, eu vou amar. Amar e me amar, para transformar. 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 Pensemos nisso. E hoje pode ser o momento de eu dar o primeiro passo. Um passo de luz em direção a Jesus. Amar e nada exigir de ninguém. Está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz, quem sabe que é luz. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus, o bem vence o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só conversar. Eu quero, eu posso, eu vou amar. É isso, meus irmãos. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Concluo por aqui a minha fala e passo a palavra para você, meu querido irmão Lécio. Foi um prazer para todos nós ouvi-lo mais uma vez. Hoje muito inspirado, muito empolgado, muito bom. Excelente suas palavras. Inclusive me chamando a atenção para assim, 2 pontos interessantes, né? A questão da resignação, que é super importante, e que a gente também precisa fazer a nossa parte de uma forma mais interessante, né? Podemos fazer melhor sempre. E assim a gente vai dando passos em direção a dias melhores e em busca da nossa felicidade, que a gente busca tanto e que não percebe que está em nossas mãos. Depende somente de cada um de nós, não está nas mãos, não depende de ninguém. Então é um esforço de cada um. Não precisamos de ninguém. É um esforço próprio, depende somente da nossa determinação para que a gente possa caminhar melhor e assim obter dias mais tranquilos ou menos intranquilos nessa nossa vivência aqui, que não é fácil, é muito dura. Mas eu vou pedir a você ainda mais uma coisa. Eu vou pedir você fazer a prece final, se for possível. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.